Olá, irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Se eu citar o nome de Edward John Smith, por certo, muitos de vocês não vão saber de quem eu estou falando. Porém, se eu disser que ele era o oficial comandante do RMS Titanic, ou seja, ele era o capitão daquele navio que afundou em 10 de abril de 1912, você pelo menos vai lembrar da história. Edward nasceu na Inglaterra no dia 27 de janeiro de 1850. Ops, ele tinha a minha idade quando tudo aquilo aconteceu. E ele morreu naquele fatídico e mais famoso acidente naval da história. Ele era casado com Sarah Eleanor e tinha uma filha chamada Ellen Smith. Apesar de ser um cristão membro da Igreja da Inglaterra, Edward foi imortalizado através de uma frase chocante e contrária aos princípios bíblicos que ele professava e que tinha aprendido desde criança. Quando lhe perguntaram sobre a importância, sobre a imponência, sobre o luxo e a segurança do navio Titanic, que faria a sua viagem inaugural, saindo do Reino Unido para Nova York, ele disse: nem Deus pode afundar o Titanic. O resultado, todos nós sabemos. Ele colidiu violentamente com um iceberg às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo. Ouça por alguns instantes a simulação do pedido de socorro do navio enviado pelos operadores de rádio em código Morse. Meus queridos irmãos, a confiança daquele homem, e possivelmente de muitos que faziam parte da sua equipe, estava depositada não em Deus, mas numa máquina, e os resultados foram nefastos, foram catastróficos. O número total de mortos foi de mais de 1.635 pessoas. E ele disse: nem Deus pode afundar o Titanic. Meus irmãos e irmãs em Cristo, o salmista Davi, que já havia passado por muitas situações difíceis, havia aprendido definitivamente a confiar em Deus. Ele expressa isso no Salmo 20, que pode ser dividido em 3 partes. A primeira, que compreende os versículos de 1 a 5, trata-se de uma oração pelo rei, antes da batalha. Observe que ele clama para que o Senhor responda à sua oração no dia da tribulação, conforme registrado no versículo 1. E que o Deus de Jacó o eleve em segurança na batalha. A segunda parte, que compreende o versículo 6, é uma declaração de vitória, que é iniciada com um advérbio que indica uma mudança de narrativa e que traz a lume as atividades do Senhor, respondendo do seu santo lugar do céu e concedendo vitória ao seu ungido com a força da sua destra. A vitória concedida por Deus ao rei, este é o cerne deste versículo 6. E a terceira parte do Salmo, que envolve os versículos 7, 8 e 9, é um cântico de ações de graças, proclamado pelo rei vitorioso contra o seu inimigo feroz, vencido pela força do Senhor. Por isso o salmista declara que a sua confiança foi posta no Senhor. E no Senhor ele não somente se alegrará pela vitória, como também ele se gloriará no nome do Senhor, o seu Deus. Nem carros, nem cavalos, não exércitos, nem homens, mas em Deus. Era em Deus que o rei Davi colocava a sua confiança. Meus irmãos e irmãs, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, eu pergunto: em quem você está depositando a sua confiança? Em homens? Em organizações? Em vacinas? Em remédios? Ou você está colocando a sua confiança em Deus, que tem poder para agir milagrosamente ou através de homens, que são apenas causas secundárias? Eu, à semelhança do salmista, afirmo: uns confiam em carros,
outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu convido você a fazer o mesmo, a confiar exclusivamente no Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.